arquivologia é uma ciência. E hoje a gente tem curso superior de arquivologia dentro dos sistemas informatizados, para que você possa criar uma forma de guardar e acessar aquilo que você guardou de uma forma prática, de uma forma rápida e sofrendo o menor desgaste possível desta informação, que é aquele desgaste em que as pessoas vão peneirando a informação e ela vai chegando, às vezes até modificada, tá? Então, as informações precisam ser armazenadas, organizadas para serem acessadas de forma segura e estratégica. Então, é uma ciência que estuda a teoria e a prática da administração de documentos. Mas documento não é só porque eu quero guardar o papel, é porque eu preciso da informação que ele contém, da informação de como aquilo ocorreu. O que eu preciso desta informação é porque a soma de informações fazem o conhecimento. E só o conhecimento dá para a gente a abertura de portas para você desenhar políticas públicas que são necessárias para as pessoas. Então, eu preciso construir o conhecimento. E eu preciso de dados sólidos, porque o conhecimento não se baseia numa informação só também. A arquivologia, ela define métodos para classificar, para conservar, para a gente recuperar e acessar essas informações. A importância dessa gestão é que facilita e nos permite tomada de decisões, permite a gente desenhar, porque nós temos na mão o poder. Vocês são vereadores, vocês sabem que o período de vereança passa, mas a responsabilidade não passa nunca. Porque você não está lá porque você é uma boa vereadora ou porque você é um bom vereador, você está lá porque você é uma boa professora, você está lá porque você é um bom empresário. E as pessoas querem o teu conhecimento, querem a sua forma de vencer na vida. Eles não votaram em vocês porque acham que vocês conhecem bem leis. Eles votaram em vocês porque eles querem que essa expertise, esse conhecimento, essa informação que vocês têm, reverta para a população em boas políticas. Tudo bem isso? Estou errada? Então, tá. Uma boa gestão, sabe o que ela faz também? Reduz custos. Gente, tudo é muito caro hoje. Muito caro. Eu trabalhei num setor que, essencialmente, a gente não tinha geração de verbas. Era uma secretaria que não tinha. Então, a gente sempre tinha que ficar dependendo de que os outros nos fornecessem o trabalho. Eu trabalhei numa assessoria de relações internacionais. Então, se eu precisasse usar um teatro, eu precisaria para fazer um evento, eu preciso que a cultura me ajude, que a educação me ajude, preciso que a segurança, e estas coisas custam caro. Então, se eu fizer da maneira correta, para gerar um bom resultado para a minha população, eu reduzo custos. E eu asseguro que o que eu organizar está em conformidade com as necessidades e com as diretrizes, não só da minha gestão, mas da minha prefeitura. A gestão de documentos, ela passa, e já falei agora, por uma situação de classificação e organização. E acaba numa boa forma de preservar e me permitir o acesso. Nossa, de novo isso, acesso, de novo isso de preservar essa informação. É para que a informação continue na sua forma mais pura, para que eu consiga utilizar a informação real para desenhar
o resultado. Porque não é a viagem, o produzir a política pública que é o meu objetivo. Mas o meu objetivo é que esta política que estamos produzindo seja impactante para a população. É isso que importa. Não é se eu estou colocando algo muito bonitinho, bem arrumado, se é um local bem arejado, se eu vou ter rapidez para ficar bonito. Não. É para que o resultado, para que a minha população tenha política para controle da dengue, para que ela tenha vacinação do que é necessário. Sabe, vamos fazer uma enorme campanha em Curitiba para uma vacinação contra a varíola. Todo mundo tem que ser. Por quê? Não tem varíola aqui? Não tem. Ah, mas é que é a diretriz principal para que se combata a varíola. Não tem varíola aqui. Vamos nos preocupar e vamos ver se é isso mesmo. Ah, professora, mas está chegando. E se a gente não prevenir agora, quando chegar, vai pegar um povo que não está protegido. E aí mata todo mundo. Como que está chegando? Como é que isso ocorre? E aí a gente vai voltar, vamos conseguir as informações, a rapidez de contaminação, qual foi o caminho que está fazendo, aonde que está atacando, por quê, quem desenvolveu, quem é que está vendendo essa vacina, a gente tem estoque, não tem estoque, por que foi comprado esse estoque todo? Nós vamos ter acesso a todas essas informações, desenhamos então uma política pública e vamos aplicar. E aí chega a varíola aqui, o povo está... Nunca tomaram vacina de varíola, não tinha varíola aqui, mas a varíola chegou e já estava todo mundo imunizado e ninguém morreu. Isso é, lógico, né? É um desenho hipotético, gente, mas é assim que a gente projeta. Mas não adianta eu pensar na varíola, o povo está aqui morrendo de gripe. Eu preciso cuidar do que está acontecendo. Então, não é uma informação só, a gente tem que ver várias vertentes e estas informações têm que estar rápida para o meu acesso, para que a gente possa tomar decisões. Decisões com custos reduzidos e que assegurem que é isso que a nossa população precisa, que é para isso que a gente está aqui. Quando eu era criança, meus pais eram servidores públicos. E era chique dizer que era funcionário público. Quando você dizia assim, é que você trabalha. Meu pai era motorista, mas ele dizia, eu sou funcionário público. Nossa, sabe assim, é gerente de banco, né? É algo importante, é muito importante ser funcionário público. Algum tempo depois, por conta da ditadura, ser funcionário público era mais ou menos como ser capanga de bandido. Você tinha vergonha de dizer porque você tinha medo da reação das pessoas. Porque se dizia que o governo tinha feito muita coisa errada. Então, quem era servidor público estava fazendo algo contra a população. Aí, depois de algum tempo, veio aquela história do paletó na cadeira, que o servidor público ia lá, colocava o paletó na cadeira e voltava embora. Então, ser servidor público era ser vagabundo. Mas isso tudo foi acontecendo porque nós permitimos que a credibilidade da nossa função fosse colocada em xeque. Porque nós perdemos a especialização, porque nós perdemos o conhecimento geral para ficar muito especializados. Ou seja, se eu entrasse num setor e dissesse assim, eu preciso de estou aqui na fila, eu preciso de 2 informações, uma sobre IPTU e uma sobre ITBI. Ele só sabe me informar sobre IPTU. Mas você não consegue ver? Não, o computador só permite acessar IPTU, não permite que eu acesse ITBI. Então, você vai ter que ir para outra fila, para pegar outra informação, para algo que você precisa. Enfim,
nós perdemos e fomos passados a ser considerados ignorantes. A gente não sabia mais. E acabava aprendendo só aquilo que era necessário para desempenhar a nossa função. O computador foi uma das melhores desculpas para diminuir o fluxo de trabalho. Desculpa, o computador só permite eu fazer isso. O computador só permite eu acessar esta agenda. O computador só me permite fazer isso. E eu não tenho mais aonde procurar, não tenho mais fichário, eu não tenho mais onde pesquisar, eu não posso mais acessar os livros do cartório. É o que está aqui e é o que ele me permite chegar. Esses são os meus limites. E a gente acabou... A credibilidade foi se indo. Isso está tão sério que esses dias eu fui ao médico. Eu trabalhei os últimos anos no gabinete do prefeito, então a gente acabava tendo que usar muito salto. Eu sou uma pessoa grande, pesada, isso fez um estrago, né, em pés, colunas, enfim. Estava com muita dor no quadril e eu estava mancando. E aí o médico, especialista em quadril, examinou e me pediu exames. Eu falei, mas será que não pode ser o pé? Ele olhou para mim e ele falou, pode, mas você vai ter que procurar alguém que seja especialista nisso, porque eu não sei dizer. Ué, então eu vou ter que consultar um ortopedista especialista em quadril, um ortopedista especialista em joelho e um ortopedista especialista em pé. Daqui a pouco vai ter que ser assim, um que faz só pé direito e outro que faz só pé esquerdo. Se eu for no pé errado, eu também não vou conseguir. Então a especialização é boa? É importantíssima. E o conhecimento geral também. Quando eu digo que a gente precisa saber acessar a nossa informação, mas também que nós precisamos saber como ajudar a vida das pessoas para que eles acessem o que é necessário, isso é muito importante também. Porque senão eu vou deixar uma pessoa com dor. Imagina, chego lá, o médico olha, seu raio-x de quadril tá bom. Acho que é melhor você ir pro... Eu fiquei com dor, gastei, né, nos exames, eu ainda vou ter que ir para outro especialista. Quanto isso impactaria na minha vida, quanto isso me faria gastar, quanto isso ia impactar na vida dos meus filhos, quanto isso ia impactar na vida dos meus netos. E a gente acaba não conseguindo ver. Então, o acesso à informação, a maneira como guardar e organizar isso, para que a gente possa trabalhar de uma forma a montar um quadro geral também. É bastante importante isso também. Isso chama eficiência. A gente tem a diferença entre eficiência e eficácia, tá? Pode, por favor. Em relação à organização e à preservação, como a senhora disse, normalmente já há um sistema. Se a gente nota que esse sistema não está sendo tão efetivo assim, quais critérios a senhora acha que seria interessante a gente levar em consideração para reorganizar? Bom, a colega está perguntando se ela, dentro do trabalho dela, consegue detectar que a organização que ela tem lá não traz a eficiência e eficácia necessária, o que é que ela deve fazer. Você tem conhecimento para poder desenhar um projeto e oferecer para a gestão, para melhorar? Ou você só faria... Porque, assim, você não pode ficar calada. E aí, em que níveis você vai atuar, vai depender do teu nível de conhecimento. Então, digamos, olha, eu só sei que aquilo que eu preciso não está dando certo. Então, você vai desenhar, dizendo quais são as necessidades do teu setor e o que é que você precisa acessar e passar para a sua chefia, que vai junto a um setor responsável desenvolver. Não, eu tenho um nível técnico de conhecimento, eu posso também ajudar a melhorar. Lembrando que nenhum processo desses é rápido, porque isso tem que passar pela aprovação, porque mexer em informação, mexer em dados, enfim, tem uma série de coisas. Mas se você tem conhecimento de já conseguir desenhar esse projeto, você pode partir já para o desenho do projeto e já procurar o setor
que tem a capacidade de fazer essa apresentação e levar isso para a Secretaria de Governo, para a Câmara Municipal e conseguir fazer uma revolução. Porque o que mais impacta e causa dano para a nossa população, gente, não é a palavra do mal, não é a ação do mal, é o silêncio do bom. É terrível. Então, se você tem acesso, se você tem essa capacitação, faça. E já vai assim com o resultado, já vai com o que você precisa. Eu preciso disso. Se você tiver capacidade já para apresentar o projeto, já vá com ele desenhado. Os documentos físicos, eles passam por uma classificação bem mais específica. Assunto tipo temporalidade ou relevância. Temporalidade é quanto tempo ele tem que ficar guardado. E preservação e acesso. A conservação dos documentos, ela tem que levar em conta fatores que pensam na deterioração, quanto tempo ele tem que ficar guardado em nuvem, em sistemas de guarda de computador, enfim. Mas a transparência no acesso à informação é o pilar da gestão. Então, nós falamos de informação e de documentos, e isso vai ser sempre, vão sempre caminhar juntos, essas duas palavras. Bom, mas tem lei para isso. Isso daí não caiu do céu, né? Nós não somos os primeiros a falar sobre isso. Então, tem uma lei de arquivos públicos que estabelece a política nacional e ela determina quais documentos públicos são patrimônio e quais devem ser preservados. Então, aquele documento lá que Dom Pedro assinou por qualquer motivo, é um documento histórico, aquilo tem que ser preservado para sempre. Existe uma forma de ele ser preservado, um local onde ele pode ficar, de que forma é essa preservação, quem é que pode acessar, se ele pode ser fotografado, se não pode. E aí, a lei de acesso às informações, a lei 12.527 de 2011, acreditem ou não, 2011 não é muito tempo, tá? É lei nova. Regula o acesso a informações públicas, obrigando órgãos governamentais a garantir a transparência documental e facilitar a consulta da população. A população pode consultar até quanto o nosso setor gasta em telefone, em internet. Estas informações, elas estão disponíveis, porque são informações que o público tem direito porque ele paga. O público pode ter a informação a quanto é o salário de um vereador. Ele não vai ter acesso ao holerite da vereadora, mas ele sabe quanto um vereador ganha. Tá? Classificação e tabela de temporalidade. E quando, por exemplo, no site ele não tem essa transparência, de você ver lá o salário, você sabe que o servidor não está mais com aquele salário e lá não tem essa transparência. Bom, você não pode ter acesso ao holerite do servidor, mas você pode ter o acesso a quanto aquela categoria recebe. Certo? Então, digamos, o servidor é um auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo, com o tempo, qualquer um tem que poder acessar quanto é o salário de um auxiliar administrativo e quanto é que ele tem de aumento referente ao tempo que ele está trabalhando. Eu tenho que ter acesso porque isso sou eu que pago. Porém, eu não vou ter acesso ao holerite daquela pessoa. Mas ele também tem um cargo de chefia. Eu não sei qual é o cargo de chefia dele, mas eu tenho que ter acesso a saber quanto ganha. Digamos que vou criar
um sistema. Então, tem o cargo de chefia 1, chefia 2, chefia 3 e chefia 4. Eu tenho que saber quanto ganha a chefia 1, chefia 2, a mais, em percentual ou em valor total. Isso eu tenho o direito de ter acesso enquanto munícipe. E eu posso até conseguir saber se aquela pessoa, qual é a chefia que ela recebe. Eu posso ter acesso, porque, né, é algo que é o setor público que está pagando e é igual, ele deveria ser padrão. Porém, se isso se o nosso setor não está abrindo, existe uma lei federal que me dá os parâmetros dessa extensão de conhecimento. E aí, não está dando? Posso ir ao Ministério Público, de posse da lei, e dizer assim, eu quero esta informação. O Ministério Público vai entrar em contato com o setor, com a Prefeitura ou com a Câmara Municipal e pedir que se readeque o que está acontecendo para que esta informação possa ser acessado pela população ou, né, dar os parâmetros de quem pode acessar a informação. É difícil isso, viu? É muito difícil, é um limite muito tênue aí. Geralmente está no portal da transparência da Câmara ou da Prefeitura. Deveria. Mas nós tivemos um problema no portal da transparência da Câmara, porque a lei da transparência o município estava quase em 300 e pouco de falta de transparência, né? Então, assim, não havia transparência. E a servidora de carreira, ela tinha aí alguns FGs, algumas incorporações. E o salário dela é maior do que o do prefeito. Inconstitucional. É inconstitucional. Só que quando a gente pediu, né, esses dados, que a gente não conseguia ter acesso, a gente não conseguiu receber esses valores. Olha, a lei cuida que, além da informação ter que ter uma determinada atualização, porque tem, assim, tem que ter uma atualização de 1 ano. Não posso ficar mais de 1 ano, né, algumas informações, eu não posso ficar mais de 1 ano sem alimentar, porque o computador não sabe ir sozinho buscar informação. Você precisa alimentar, essa informação precisa ser disponível, né, ser alimentada em algum lugar. Então, tem informações que eu preciso de 1 ano. Eu não posso ficar mais que 1 ano sem alimentar. Tem informações de 5. Por exemplo, informações trabalhistas. Eu posso ficar até 5 anos sem alimentar mas no final de 5 anos tem que estar tudo colocadinho bem certinho. E tem que tomar cuidado mesmo. Então, o normal é que essas informações sejam mais ou menos o tempo integral. Hoje, sabe assim, não existe hoje uma justificativa de dizer assim, bom, o salário dela, que está aqui, é o de 5 anos atrás porque não foi atualizado. Não existe justificativa para isso. Porque tudo está informatizado. As informações são em tempo real. E as pessoas não têm esse acesso. Normalmente a população, elas não querem esse trabalho de você entrar no site, qual portal, aonde que você consegue. Não é todo mundo que consegue ter essa visão. Além do que, gente, é um tal de clique aqui, suba, e tem que ser touchscreen, tem que não sei o que, vai no C1 e abaixo. Foi exatamente isso. A resposta que foi nos dada, eu e a outra vereadora, foi passado o link para nós. Ó, você vai entrar aqui, vai encaminhar aqui, você vai entrar aqui, mas o dado mesmo, nós como vereadores não poderíamos ter acesso ao Olerite, né? Nós não podemos divulgar. E até isso foi nos negado, porque ela não queria que a gente tivesse acesso. Vocês viram? O presidente da casa permitiu. Vocês viram recente, né, de um município aqui do estado do Paraná, que fazia 2 anos que a pessoa ia lá assinar, batia ponto ainda, saía embora e voltava só no final do dia. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. A gente tem que estar consciente de que somos servidores. Nós não somos funcionários mais, né? Somos servidores, servimos.
e a gente obrigatoriamente tem que responder, tem que dar correspondência. E informação faz com que as coisas aconteçam. A informação ela não é o resultado, ela é caminho. Eu recebo dados, monto uma informação, aglutino as informações, gero conhecimento. Desse conhecimento gerado, eu tenho respostas e às vezes mais perguntas ainda. Bom, a gente tem um código de classificação e tabela de temporalidade, que são as normas específicas. E esse código, eles estão sujeitos às duas leis. E normas sobre digitalização e arquivamento eletrônico. Não é só eu abrir o meu e-mail e guardando tudo. Vou guardando, né? Existe uma forma correta de se fazer isso. Eu preciso guardar todo o convite que eu recebo? Eu preciso guardar toda a resposta? Eu preciso ter todo... Não. Existem setores que precisam, porque é um setor que cuida exatamente de agenda, por exemplo. A agenda precisa ter um controle sobre convite, digamos a agenda do prefeito. Ela precisa ter esse controle para saber o que o prefeito respondeu, o que não respondeu, quem foi, quem vai representando, quem não vai. E ela tem uma guarda diferenciada dessa documentação e que não vai ser eterna. Eu preciso guardar fisicamente todo o ofício que for emitido? Se for com a assinatura do prefeito, sim. Se for com a assinatura do presidente da Câmara, a gente vai montar aquele livro que vai lá, né, que vai ser guardado, que fica lá para o final do ano, porque todas as resoluções, porque o ofício é oficial, tudo que ele assinou, mas quando alguém assinou por ele, aí também tem uma série de situações que faz com que esta seja ou não reconhecida. Eu moro num bairro de periferia aqui e o padre lá da minha paróquia viajou e foi um padre substituto e teve casamento. E o padre é uma autoridade civil também, porque ele preside um casamento, o pessoal assina e aquele livro depois vai para o cartório. Só que o padre que veio para ficar no lugar não tomou as devidas providências, não conhece esse trâmite direito, e os casamentos que ele oficializou tiveram que ser refeitos depois. Por quê? Porque ele, apesar de ser ter assim, a mesma autoridade eclesiástica que o outro, ele não tinha autoridade civil. Então a gente tem que tomar cuidado também. Dentro do setor, quem é que tem autorização para tomar determinadas situações, porque um documento emitido, uma ordem dada por alguém que não tem capacitação ou que não tem cuidado, que não tem legalidade para isso, pode causar um dano seríssimo. Né? Imagina se uma pessoa foi lá, casou e foi embora para a Itália e morre lá alguém. Aí, imagina toda a situação legal, porque o casamento ele tem o direito civil sobre posses, sobre uma série de coisas, né? Pensão depois, e essa pessoa não estava casada de verdade, porque quem oficializou não tinha autoridade para isso, né? Então a gente também vai tomar cuidado exatamente na emissão e na guarda de todos os nossos documentos. Resolução do Conselho Nacional de Arquivos. O CONARC, ele emite resoluções, diretrizes para a organização. O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. Isso é bem sério, tem informações guardadas ali que provavelmente nós nem imaginamos que existe. E as normas sobre digitalização e o arquivamento eletrônico, como isso funciona, como é que tenho que ter backup, eu posso só fazer meu backup em discos, sei lá,
como fez, ou pode ficar só na nuvem, pode ficar só naquele lugar onde ele não existe fisicamente. Pode. Toda a informação pode ficar lá, todo documento pode só ficar guardado, eu não preciso imprimir e guardar. É muito comum você ver lugar, né? Recebe, imprime e daí arquiva, imprime e arquiva e ainda guarda o eletrônico. Pode ser feito assim? Tem que ser feito das duas formas? Então, existem todas essas normas. E a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Influencia o tratamento dos documentos digitais. Todo documento digital serve como, por exemplo, comprovação? Nem todo. Porque assinatura digital a gente também... Eu mesmo colocava, né, em muitas, a assinatura do meu chefe, tinha lá, emitia o documento, colocava a assinatura dele. O que não quer dizer, é lógico que eu tinha autorização dele para fazer isso, mas nem toda tinha o conhecimento dele. E aí? E se eu tivesse colocado isso por engano em um documento errado? Ou mandasse uma informação errada com a assinatura dele, né? Então, o tratamento de documentos digitais, ele precisa de uma determinada blindagem, ele precisa de uma chancela. Essas leis asseguram que os documentos, eles sejam gerenciados de uma maneira eficiente, garantindo transparência e volto a insistir, assegurando o acesso a esta informação.